Eu estava a arrumar a mesa de jantar para o velório quando ouvi a minha nora, Kátia, a sussurrar ao telefone. Relaxa, meu amor. A velha ela acredita em cada palavra que eu digo. Amanhã, o terreno do Marcelo será nosso. O meu filho tinha morrido há apenas 2 dias, e eu acabava de descobrir que estava prestes a enterrar um caixão vazio. Naquele instante, com o pano de limpeza ainda na mão, o cheiro de cera a misturar-se com o odor adocicado e triste das flores murchas que invadiam a minha casa em Santos, eu decidi. Se eles queriam uma professora aposentada e inofensiva, eu lhes daria a lição mais cara das suas vidas. Mas, para que entendam a profundidade desta traição, preciso de voltar ao início de tudo. Em 1995, eu era Márcia Almeida Santos, com 43 anos, viúva desde os 35. Vivia numa casa simples na Vila Matias, em Santos, com o meu único filho, Marcelo. Depois de perder o meu marido, João, num acidente na Via Anchieta, ele voltava de uma entrega de caminhão numa noite chuvosa de julho de 1987. Jurei por tudo o que era mais sagrado que nada de mal aconteceria ao meu menino. Criei o Marcelo sozinha, com o meu salário de professora primária, na Escola Municipal Professor Benedito Calixto. 20 anos a trabalhar com crianças ensinaram-me algo fundamental. É sempre possível perceber quando alguém está a mentir. As crianças têm pequenos tiques, um desvio no olhar, uma forma de mexer as mãos quando inventam uma história. Os adultos também os têm. Eu é que, fora da escola, não lhes prestava atenção. Marcelo sempre foi um rapaz doce, algo introspectivo, que preferia ficar em casa a ler do que a jogar a bola na rua. Depois da morte do pai, tornou-se ainda mais apegado a mim. Mãe, eu vou cuidar da senhora quando crescer, dizia-me ele, por volta dos 10 anos, sentado na poltrona da sala enquanto eu corrigia provas até tarde. Tu só precisas de cuidar de ti e ser feliz, meu filho. O resto, eu resolvo. Ele levava isso a sério. Aos 18 anos, conseguiu um emprego numa construtora no centro de Santos, ganhando um salário mínimo e meio para ajudar nas despesas. Eu implorava-lhe que usasse o dinheiro para estudar, para tentar a faculdade de engenharia, que era o seu sonho. Mas ele insistia. Primeiro, estabilizamos a nossa situação, mãe. A nossa vida financeira era modesta, mas estável. Tínhamos a casa, que o meu falecido marido deixara paga, e um pequeno terreno no Guarujá, que o João comprara em 1983, quando aquela região ainda era só mato. Um dia, isto vai valer alguma coisa, Márcia, disse-me ele na altura. É para garantir o futuro do nosso menino. O João sempre foi um visionário. Foi em dezembro de 1994 que o Marcelo chegou à casa com uma novidade que mudou tudo. Mãe, quero apresentar-lhe uma pessoa muito especial. Eu estava na cozinha a preparar o almoço de domingo quando vi o meu filho parado à porta, com uma moça ao seu lado. Ela era bonita, de cabelo cacheado castanho e sorriso largo, aparentando ter 20 e poucos anos. Usava uma blusa vermelha decotada e uma saia de ganga que lhe acentuava as curvas. Mãe, esta é a Kátia. Kátia, esta é a minha mãe, a dona Márcia. Prazer, dona Márcia. O Marcelo fala tanto da senhora que sinto como se já a conhecesse há anos. A voz dela era alta, animada, como a daquelas pessoas que gesticulam muito ao falar. O oposto do meu filho, sempre mais contido. Mas por vezes, os opostos atraem-se, e eu fiquei genuinamente feliz. Finalmente, o Marcelo tinha encontrado alguém. Que bom conhecer-te, minha filha. Marcelo, por que não me disseste que tinhas namorada? Ainda nos estamos a conhecer, mãe, mas... Ele olhou para a Kátia com um brilho nos olhos. Acho que é sério. Kátia soltou uma risadinha e segurou-lhe o braço. Muito sério, dona Márcia. O seu filho é um homem muito especial. Naquele primeiro encontro,
Ela fez questão de elogiar tudo em casa. Percorreu as divisões com uma admiração exagerada, como se nunca tivesse visto um sofá de chenille. Que casa tão acolhedora, dona Márcia. E este quintal? Nossa, é enorme para esta zona. Ela perguntava sobre tudo. Há quanto tempo morávamos ali? Se a casa era nossa? Se tínhamos outros bens? Na altura, interpretei aquilo como o interesse genuíno de uma nora carinhosa. E aquele terreno no Guarujá que o Marcelo comentou? Que interessante. Deve estar a valorizar bastante com o crescimento do turismo, não é? Marcelo pareceu surpreendido. Eu comentei sobre o terreno? Ah, mencionaste que a família tinha uma propriedade lá. Achei interessante, porque o meu pai trabalha como corretor de imóveis. Mentira número um. Mais tarde, descobri que o pai dela era talhante em Cubatão e morrera quando ela tinha 15 anos. Mas, na altura, acreditei. A sério? Que coincidência! Aquele terreno está lá parado há anos. Os olhos dela brilharam. Dona Márcia, a senhora não faz ideia do valor que uma propriedade bem localizada no Guarujá pode ter hoje em dia. Posso dar uma vista de olhos nos documentos? O meu pai sempre me ensinou a reconhecer um bom investimento. Mentira número 2. Mas eu achei maravilhoso ter uma nora entendida em negócios. No final daquela tarde, quando eles se foram embora, Marcelo ficou para trás por um momento. Mãe, o que achou da Kátia? Parece uma boa moça, filho. Esperta, interessada na família. É por isso que gosto dela, mãe. E veja como ela se interessou pelos nossos assuntos. Quer ajudar com as questões da herança do pai. Herança. Essa palavra começou a surgir com frequência nas nossas conversas depois da chegada de Kátia. Ela passou o Natal de 1994 conosco, chegando na véspera com uma mala grande demais para apenas 2 dias. Eu deveria ter estranhado o tamanho da bagagem. Durante a ceia, foi um amor. Ajudou na cozinha, elogiou as minhas rabanadas, mas eu percebi que ela prestava uma atenção minuciosa aos detalhes da casa. Media as divisões com o olhar, perguntava sobre a idade da construção. Dona Márcia, a senhora tem sorte de ter uma casa tão bem localizada. Aqui na Vila Matias, perto da praia, isto deve valer um bom dinheiro. Nunca pensei em vender, filha. Esta casa tem um enorme valor sentimental. Claro, claro. Só estou a comentar que vocês têm um bom patrimônio. Patrimônio, investimento, herança. Estas palavras tornaram-se parte do seu vocabulário quando falava comigo. Em janeiro de 1995, começou a aparecer em casa quase todos os dias. Às vezes, chegava de manhã, outras, aparecia à hora do almoço. Eu gostava da companhia e o Marcelo ficava radiante. Mas comecei a notar que ela puxava sempre o assunto para a documentação. Dona Márcia, tenha certeza de que a papelada da casa está toda em ordem? E o testamento do seu marido? Ele deixou o testamento? Não foi preciso. Como éramos casados em comunhão de bens, tudo passou para mim. E quando a senhora. Bem, quando chegar a sua hora, daqui a muitos anos, como ficará a situação do Marcelo? Aquela pergunta incomodou-me. Por que estás a pensar nisso, filha? É que o meu pai dizia sempre que uma família organizada é uma família prevenida. O Marcelo é filho único. Imagino que herdará tudo, certo? E se ele se casar? A esposa também tem direitos, não é? A conversa ficou a pairar na minha mente, não pela pergunta em si, mas pela forma calculista como foi feita. Foi em fevereiro que as coisas começaram a ficar estranhas. Marcelo começou a queixar-se de dores de cabeça constantes, sentia-se fraco, sem energia. Mãe, acho que preciso de férias. Ando muito cansado. Filho, por que não vais ao médico? Essa dor de cabeça não é normal. Ah, mãe, não é nada demais.
A Kátia está a dar-me uns chás que a avó dela ensinava. Kátia aparecia sempre com um remédio caseiro. Chá de cidreira para o estresse, chá de camomila para dormir, vitaminas que ela comprava. Deixe que eu cuido da saúde dele, Dona Márcia. Tenho experiência com estas coisas. Eu aceitava, porque confiava nela. Achava que era o cuidado de uma mulher apaixonada. Mas algo me incomodava. Ela insistia para que o Marcelo não fosse ao médico. Remédios de farmácia só viciam o organismo, Marcelo. Confia em mim, amor. Os sintomas do meu filho pioraram ao longo de fevereiro. A sua palidez acentuou-se, o corpo emagreceu e os fins de semana eram consumidos por um sono pesado e anormal. Mas sempre que eu sugeria procurar um médico, Kátia tinha uma explicação pronta. Dona Márcia, isso é normal nos homens da idade dele. Excesso de trabalho, sabe como é? Eu queria acreditar. Na primeira semana de março, tudo ruiu. Numa manhã de terça-feira, dia 7, Marcelo acordou a sentir-se muito mal. Vômitos, tonturas, uma fraqueza que o impedia de se manter em pé. Mãe, mãe, não estou bem. Estou a ver tudo turvo. O meu coração disparou. Filho, vamos para o hospital agora. Não, mãe. Deixa-me ligar primeiro para a Itadixa. Kátia apareceu em menos de 15 minutos, como se estivesse à espera da chamada. E o mais estranho, trouxe um médico com ela. Dona Márcia, este é o Dr. Ferreira, muito competente. Ele atende em casa. O Dr. Ferreira era um homem magro, de uns 50 anos, com um jaleco amarelado e um ar nervoso. Examinou o Marcelo no quarto, num procedimento que não durou mais de 5 minutos. É um quadro delicado, senhora, disse-me ele na sala. O rapaz está com uma infecção intestinal grave. O melhor é repouso absoluto aqui em casa. Pode deixar, doutor. Eu cuido dele, disse Kátia, ao seu lado. Ótimo. A senhora é a esposa? Eles não eram casados, mas Kátia respondeu sem hesitar. Sim, somos casados há 2 anos. Mentira número 3. Mas eu estava tão preocupada que nem questionei. Durante 3 dias, Kátia praticamente se mudou para ir para minha casa. Dormia numa cadeira ao lado da cama do Marcelo, preparava-lhe as refeições, administrava os remédios que o tal doutor prescrevera. Por vezes, nem me deixava entrar no quarto. Ele precisa de silêncio total, Dona Márcia. Eu obedecia. Orava na sala para que o meu filho melhorasse. Na manhã de 15 de março de 1995, por volta das 6 da manhã, ouvi passos na escada. Era Kátia, com os olhos vermelhos e o cabelo despenteado. Dona Márcia, tenho uma notícia terrível. O meu mundo parou. O Marcelo, ele não aguentou. Durante a madrugada, ele não resistiu. As palavras saíram da boca dela, mas o meu cérebro recusava-se a processá-las. Corri escada acima como uma louca. Entrei no quarto e lá estava o meu filho, deitado, pálido, imóvel. O doutor Ferreira já estava lá também, com uma expressão solene. Foi muito rápido, Dona Márcia. Ele não sofreu. Eu gritei. Gritei tanto que acordei a vizinhança inteira. Kátia abraçou-me, chorando comigo, a repetir. Eu fiz tudo o que pude. O doutor Ferreira preparou a certidão de óbito, explicando que, devido à natureza da doença, o melhor seria um enterro rápido, para evitar contaminação. Os 2 dias seguintes foram um borrão de gente a entrar e sair, coroas de flores a chegar, café a ser servido. Kátia comportava-se como uma viúva perfeita, a organizar tudo. Foi durante esses dias que ela começou a falar dos documentos. Dona Márcia, sei que é cedo, mas precisamos de pensar na parte legal. O Marcelo sempre disse que queria que eu cuidasse dos bens da família. Que bens, filha?
a casa, o terreno no Guarujá. Ele preocupava-se que a senhora ficasse sem amparo. Aquilo não fazia sentido, mas a dor era tanta que eu não conseguia pensar direito. Foi na véspera do enterro, enquanto eu limpava a mesa da sala que se tornara um altar improvisado, que ouvi aquela conversa que mudou tudo. Kátia estava no quintal, ao telefone, a pensar que eu não a podia ouvir. Relaxa, meu amor. A velha ela acredita em cada palavra que eu digo. A terra do Marcelo será nossa amanhã. As palavras dela pairaram no ar, frias e cortantes. Amor? Que amor era aquele? E por que ela falava da terra do meu filho como se ele fosse um completo estranho? Continuei a polir a mesa, fingindo uma normalidade que já não sentia. Mas minha mente de professora, treinada para encontrar padrões, começou a conectar os pontos que eu, por ingenuidade, havia ignorado até então. O interesse excessivo dela nos nossos documentos desde o primeiro dia. O médico que apareceu do nada, como um fantasma conveniente. A insistência em não levar meu filho ao hospital. A pressa inexplicável com o enterro. A madrugada chegou, mas o sono não. A conversa ecoava em minha mente, o tom de voz dela. Não era o de uma mulher enlutada. Era o de alguém aliviado, satisfeito. Foi então que um impulso inexplicável me tirou da cama e me guiou até o quarto onde meu filho era velado. Aproximei o ouvido do caixão, pressionando a bochecha contra a madeira fria, como se pudesse ouvir o impossível. E então eu ouvi. Uma respiração. Fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Uma respiração. Meu filho estava vivo. Naquele instante, de pé na sala escura da minha casa em Santos, com o som distante do mar e o cheiro enjoativo das flores do velório, a verdade me atingiu como um soco. Eles não queriam matá-lo. Queriam algo pior: enterrá-lo vivo, simular sua morte e ficar com a nossa herança. Era o crime perfeito: sem corpo, sem autópsia, sem investigação. E vocês? O que fariam se descobrissem que estavam prestes a enterrar o próprio filho vivo? Se descobrissem que a pessoa em quem mais confiavam orquestrava o crime perfeito debaixo do seu nariz? Naquele momento, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Chamar a polícia imediatamente e arriscar que os cúmplices fugissem, que negassem tudo que eu jamais pudesse provar. Ou usar meus 43 anos de vida, 20 deles ensinando crianças a diferenciar o certo do errado, para lhes dar uma lição que jamais esqueceriam. Eu escolhi a segunda opção. E aquela foi apenas a primeira noite da educação mais cara que eles já receberam. Meu filho estava vivo. A frase ecoava em minha cabeça como o sino de uma catedral, enquanto eu encarava aquele caixão na sala da minha casa, em Santos, 3 da manhã. A cidade dormia, e eu acabava de descobrir a verdade. O primeiro instinto foi gritar, arrancar a tampa do caixão, chamar uma ambulância. Mas então, a outra frase dela voltou à minha mente. Relaxe, amor. A velha acredita em tudo que eu falo. Eles vinham tramando isso há meses. Se eu agisse por desespero, eles negariam tudo, sumiriam com as provas, e eu perderia minha única chance. Respirei fundo, como sempre fazia quando um aluno me contava uma mentira na escola. Parei, analisei a situação e planejei minha resposta. Primeiro, salvar o Marcelo. Segundo, descobrir todos os envolvidos. Terceiro, fazê-los pagar de um jeito que nunca mais esquecessem. Caminhei até a cozinha, peguei uma chave de fenda na gaveta de ferramentas e voltei para a sala. Minha mão tremia ao começar a desparafusar a tampa do caixão. A cada volta do parafuso, meu coração martelava no peito. Por favor, meu Deus, que ele esteja bem. Quando finalmente ergui a tampa, quase desmaiei. Marcelo estava ali,
pálido como um cadáver, mas respirando, os olhos fechados, mas ele se mexeu quando a luz fraca da sala tocou seu rosto. Marcelo, sussurrei. Filho, você consegue me ouvir? Ele gemeu baixinho, tentando abrir os olhos. Mãe? Mãe? Onde. Onde eu estou? Você está em casa, meu amor. Está em casa e está seguro. Ajudei-o a se sentar. Ele estava fraco, confuso, mas vivo. Vivo. Mãe, eu não lembro de nada. Só lembro de tomar os remédios que a Kátia me dava. E depois, tudo ficou preto. Os remédios que a Kátia dava? Repeti. É, ela disse que eram para uma infecção, mas eu me sentia cada vez pior, como se estivesse morrendo. Naquele momento, a crueldade do plano se revelou por completo. Não era uma tentativa de assassinato, era algo ainda mais sádico. Eles estavam dopando meu filho para simular sua morte, iam enterrá-lo vivo, e quando ele morresse de verdade, sufocado sob a terra, ela se tornaria a viúva enlutada e herdeira de tudo. Marcelo, escuta bem o que eu vou te dizer. Falei, segurando seu rosto entre minhas mãos. A Kátia e o Dr. Ferreira estão tentando te matar para ficar com a nossa casa e o terreno do Guarujá. Eles te drogaram para que você parecesse morto. Os olhos dele se arregalaram. Como assim, mãe? A Kátia, ela me ama. Filho, eu a ouvi no telefone. Ela tem outro homem e os dois planejam isso há meses. Naquele momento, vi o mundo do meu filho ruir. O mesmo Marcelo que sempre enxergou o melhor nas pessoas, que confiava de coração aberto, estava descobrindo que a mulher que amava queria enterrá-lo vivo. Mãe, eu. eu não consigo acreditar. Eu sei que dói, meu amor, mas agora precisamos ser espertos. Se eles descobrirem que você está vivo, vão fugir, e nunca mais conseguiremos provar nada. Você entende? Marcelo assentiu, ainda zonzo pelos remédios. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar a eles exatamente o que eles querem. Eles vão achar que o plano deu certo. E quando estiverem comemorando, vamos mostrar quem eles realmente são. Conseguem imaginar a força que uma mãe encontra quando descobre que quase perdeu o filho para uma ganância de pessoas que considerava família? Naquele momento, eu não era mais a professora primária aposentada. Eu era uma mulher que faria justiça com as próprias mãos. Ajudei Marcelo a sair do caixão e o levei para o porão, um espaço pequeno onde meu falecido marido guardava ferramentas. Improvisei uma cama com colchões velhos, deixei água e biscoitos. Filho, você vai ficar aqui até segunda-feira. Não faça barulho. Não saia por nada. Eu vou fingir que estou arrasada com o seu enterro e eles vão se sentir seguros para agir. Mãe, e se eles desconfiarem? E se. Confia na sua mãe, Marcelo. 20 anos ensinando crianças me prepararam para lidar com mentirosos. Agora, vou apenas aplicar essas habilidades em adultos. Voltei para ir à sala, coloquei alguns travesseiros dentro do caixão para simular o peso e fechei a tampa. Para qualquer um que olhasse, meu filho ainda estava ali dentro. O enterro estava marcado para domingo, 18 de março, no cemitério do Paquetá. Eu tinha cerca de 48 horas para desmascarar a conspiração e preparar minha vingança. Na manhã de sábado, Kátia chegou cedo, vestida de preto da cabeça aos pés, encenando o papel de viúva perfeita. Bom dia, dona Márcia. Como a senhora passou a noite? Não preguei o olho, filha. Fico olhando para este caixão e não consigo acreditar que meu menino se foi. Eu entendo perfeitamente, dona Márcia. Eu também não consegui fechar os olhos. Perder o Marcelo foi. Ela fez uma pausa dramática, limpando uma lágrima inexistente. Foi como perder uma parte de mim. Que atriz!
Se eu não soubesse a verdade, teria caído na encenação. Mas agora, eu observava cada detalhe. A forma como ela evitava olhar para o caixão, como checava o celular a cada minuto, esperando uma mensagem. Kátia, posso te fazer uma pergunta? Claro, dona Márcia. O que for. Você tem certeza de que o Dr. Ferreira fez tudo certo? Não precisava de mais exames. Uma segunda opinião? Ela hesitou por uma fração de segundo. Dona Márcia, o doutor é muito experiente. Ele viu que não havia mais nada a fazer. Às vezes, é melhor não prolongar o sofrimento, não é? É, você tem razão, respondi, fingindo uma dor profunda. Só fico pensando se eu devia ter insistido em levá-lo ao hospital. A senhora não pode se culpar. Fizemos tudo o que podíamos. O Marcelo estava muito doente. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Ela disse isso com uma naturalidade que me deu arrepios. Kátia, já que você vai ser da família agora, preciso te contar uma coisa importante sobre a herança. Vi um brilho inconfundível nos olhos dela. Dona Márcia, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. Não, filha, preciso sim. O Marcelo sempre dizia que se algo acontecesse com ele, eu deveria cuidar para que você ficasse bem amparada. Ele. Ele realmente disse isso? A voz dela tremeu de emoção. Emoção de ganância, não de amor. Disse. Aliás, tem uma coisa que ele não te contou. Além da casa e do terreno, temos uma conta poupança que meu marido deixou. Não é muito, mas dá uns 30.000 reais. Mentira número 1 do meu plano. Não havia poupança nenhuma. Nossa, dona Márcia, eu não sabia. Ele queria fazer uma surpresa. Disse que depois do casamento de vocês, usaria o dinheiro para reformar esta casa e construir uma nova no Guarujá. Pude ver a cobiça se formar em seu rosto, a pupila dilatando com a empolgação. Que sonho lindo, dona Márcia. O Marcelo sempre teve planos tão bonitos. Pois é, filha. E agora que ele se foi, acho justo que você herde tudo isso. Afinal, vocês eram como casados, não é? Dona Márcia, a senhora é muito generosa, mas eu não quero que a senhora fique sem nada. Imagina, filha, eu já vivi minha vida. Você é nova, tem o futuro pela frente. O Marcelo ia querer assim. Naquele momento, eu a vi fazer um cálculo mental. Casa na Vila Matias, uns 80.000. Terreno no Guarujá, talvez 120.000. A poupança fictícia, 30.000. Total, 230.000 reais. Para ela, era uma fortuna. A senhora tem razão. O Marcelo sempre dizia que a família precisa se cuidar. Família. Ela ousava dizer essa palavra. Então, na segunda-feira, depois do enterro, vamos ao cartório resolver tudo. Já separei os documentos. A senhora é tão eficiente. Mal posso acreditar que está pensando nisso num momento tão difícil. É que o Marcelo sempre dizia: Mãe, se um dia eu me for, cuide da papelada rápido. Mais uma mentira, construindo a imagem de uma mulher prática que ela queria que eu fosse. O telefone dela tocou. Com licença, dona Márcia. Alô? Oi, amor. Não, está tudo correndo conforme o planejado. Segunda-feira a gente resolve tudo. Eu sei, eu também estou ansiosa. Depois a gente se encontra para comemorar. Comemorar. Eles iam comemorar o enterro do meu filho. Quando ela desligou, perguntei, com a voz mais inocente que consegui: Era alguém da família, filha? Ah, era minha prima. Queria saber dos preparativos. Mentira descarada. Ninguém diz. Depois a gente se encontra para comemorar, ao organizar um funeral. A não ser que o funeral seja exatamente o que você planejou. Durante o resto do sábado, observei Kátia. As ligações continuaram. Ela sempre se afastava para atender,
Sempre voltava com um sorriso que tentava disfarçar. À tarde, disse que precisava sair. Claro, filha, pode ir. Eu fico aqui com o Marcelo. Assim que ela saiu, desci correndo ao porão. Marcelo estava mais lúcido. Mãe, descobriu alguma coisa? Sim, filho. Ela tem um cúmplice, provavelmente um namorado. E agora, ela acha que temos uma poupança de 30.000 reais. Mas nós não temos. Exato. E eu vou usar a ganância dela contra ela mesma. Contei a ele sobre todas as mentiras que ela havia contado, sobre o pai que não era corretor, sobre a experiência com remédios que não existia. Marcelo, preciso que me ajude. Ela já te levou para conhecer algum amigo, algum lugar específico? Ela me levou algumas vezes a um bar em Cubatão, o Boteco do Zé. Dizia que era onde os amigos dela se encontravam. Tinha um cara lá, o Ronaldo, que ela sempre cumprimentava com muito carinho. Na época, achei que era só amizade. Descreva esse Ronaldo. Uns 30 anos, moreno, bem vestido. Ela disse que ele trabalhava com vendas de imóveis. Bingo. O suposto pai corretor era, na verdade, o namorado cúmplice. Mãe, como vamos provar isso? Quem vai acreditar se chegarmos na polícia dizendo que tentaram me enterrar vivo? Marcelo tinha razão. Precisávamos de provas concretas. E eu já tinha uma ideia de como consegui-las. Filho, você ainda tem a receita dos remédios que o doutor Ferreira passou? Deve estar no criado mudo do quarto. Subi e encontrei a receita. Li os nomes dos medicamentos e não reconheci nenhum. Mas eu conhecia alguém que poderia me ajudar. Andréia, uma ex-aluna minha, formada em farmácia, que trabalhava na Drogazil do centro de Santos. No domingo de manhã, horas antes do enterro, eu liguei para ela. Andréia, aqui é a professora Márcia, sua antiga professora da segunda série. Dona Márcia, que surpresa! Como a senhora está? Estou passando por um momento difícil, filha. Meu filho faleceu. E estou desconfiada de que o médico pode ter prescrito os remédios errados. Pode me ajudar a decifrar uma receita médica? A minha voz soava tensa ao telefone. Do outro lado da linha, a resposta veio pronta. Claro, dona Márcia. Quais são os medicamentos? Li os nomes, um a um, e fui recebida por um silêncio pesado, um vácuo que parecia sugar todo o ar dos meus pulmões. A voz da farmacêutica voltou, hesitante. Dona Márcia, a senhora tem certeza de que esses remédios eram para uma infecção intestinal? Foi o que o médico disse. Por quê? A resposta dela caiu como uma sentença. Porque, dos medicamentos que a senhora mencionou, 2 são sedativos potentíssimos, de uso cirúrgico. O terceiro é um paralisante muscular. Essa combinação, ela pode induzir um estado de coma, ou até mesmo simular a morte. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Andréia, minha voz era um sussurro. Faça-me um favor. Anote esses nomes e guarde essa informação. É possível que eu precise de uma confirmação mais tarde. Claro, dona Márcia. Mas a senhora vai à polícia? Isso é gravíssimo. Vou, minha filha, mas antes preciso reunir todas as provas. Ali estava. A confirmação sombria do que meu coração já suspeitava. O doutor Ferreira não havia prescrito um tratamento. Ele havia assinado uma sentença de morte simulada para o meu Marcelo. Aquelas não eram drogas para uma infecção. Eram drogas para fazer meu filho parecer um cadáver. O enterro estava agendado para as 2 da tarde. Às 11, o carro da funerária parou em frente à minha casa. Um corvo de metal esperando para levar o caixão. Reuni cada fibra do meu ser, cada lição que a vida me deu sobre dissimulação,
para não revelar o segredo que ardia em meu peito. Meu filho estava vivo, a salvo no porão. Meu menino, meu menino. Sussurrei, abraçando a madeira fria do caixão, entregando-me ao papel de uma mãe devastada pela dor. Kátia me envolveu em seus braços, chorando lágrimas de crocodilo. Dona Márcia, o Marcelo está num lugar melhor agora. Ele não está mais sofrendo. Ah, se ela soubesse o que eu planejava. Logo descobriria quem realmente iria sofrer. No cemitério, umas 20 pessoas. Vizinhos, colegas de trabalho de Marcelo, parentes distantes. Kátia se portava como a viúva exemplar, recebendo os pêsames, tecendo histórias sobre a vida linda que teve com meu filho. Durante a cerimônia, meus olhos encontraram a figura do Dr. Ferreira ao fundo, observando de longe. Ele não se aproximou, o que apenas adensou a névoa da minha suspeita. Um médico que tivesse genuinamente tentado salvar meu filho teria vindo até mim, talvez para se desculpar por não ter conseguido fazer mais. Quando o caixão começou a descer, quase desabei. Não pela dor que todos imaginavam, mas pelo peso da verdade. Eu estava enterrando uma caixa vazia, enquanto meu filho, vivo, esperava no porão de casa que eu fizesse justiça. Terra a terra, pó ao pó, disse o padre. Naquele instante, encarando o buraco escuro na terra, fiz uma promessa silenciosa. Kátia, Doutor Ferreira e quem mais estivesse por trás daquela trama pagariam. Pagariam por cada lágrima, por cada segundo de desespero que me causaram. A lição deles estava apenas começando. De volta em casa, Kátia, como a nora dedicada que fingia ser, se ofereceu para organizar o almoço fúnebre. Enquanto ela se movia pela cozinha, eu a observava. Cada gesto, cada olhar furtivo para o celular, era uma peça no meu quebra-cabeça. Dona Márcia, a senhora precisa comer. Não pode ficar assim. Obrigada, filha. Você tem cuidado tão bem de mim. É o mínimo. O Marcelo ia querer que eu cuidasse da senhora. Por volta das 6 da tarde, com a casa finalmente vazia, ela se aproximou. Dona Márcia, sobre o que conversamos ontem? Os documentos. A senhora ainda quer resolver amanhã? Claro, filha. Quanto antes, melhor. Não quero sofrer com essa burocracia. A senhora é tão corajosa. No seu lugar, eu estaria destruída. Marcelo sempre me ensinou a ser prática. Menti. Mãe, ele dizia, quando a vida bate forte, a gente levanta e resolve o que tem que ser resolvido. Mais uma frase que meu filho nunca disse, mas que soou perfeitamente como ele. Kátia acreditou. Então, amanhã de manhã no cartório? Sim. Aliás, Kátia, que tal me fazer um favor? Traga o seu namorado amanhã. A frase pairou no ar, leve como uma pluma, mas com o peso de uma bigorna. O rosto dela perdeu a cor. Que, que namorado, Dona Márcia? Ora, filha, não se faça de desentendida. Eu ouvi você ao telefone ontem. Não precisa esconder. Depois de tudo o que aconteceu, é natural procurar um consolo. Ela hesitou, sem saber se negava ou confessava. Dona Márcia, eu. Relaxe, filha. Não estou julgando. Só quero conhecer a pessoa que vai te ajudar a cuidar dos bens que o Marcelo deixou. Se ele vai fazer parte da sua vida, eu preciso saber quem é. A senhora não se importa? Meu filho se foi, Kátia. Nada vai trazê-lo de volta. Se você encontrou alguém que te faz feliz, eu só espero que ele seja honesto e cuide do patrimônio que Marcelo lutou tanto para construir. Ela mordeu a isca. Então, eu posso trazer o Ronaldo amanhã? Ronaldo. O mesmo nome que Marcelo sussurrara. O quebra-cabeça estava quase completo. Claro, filha. Traga o Ronaldo. Faço questão de conhecê-lo. Naquela noite, quando ela se foi, desci ao porão.
Filho, amanhã eles se entregarão. Como assim, mãe? Eles virão assinar os papéis, pensando que estão herdando nossa casa, nosso terreno, mas na verdade estarão assinando uma confissão. Mas como? Amanhã, meu filho, você vai descobrir. Amanhã, a professora vai dar a aula mais importante da vida dela. Vocês devem estar se perguntando como uma simples professora primária poderia derrotar uma quadrilha de golpistas, usando apenas a inteligência e 20 anos de experiência lidando com mentirosos profissionais, não é? A resposta estava a apenas algumas horas de distância. Segunda-feira, 19 de março de 1995. O dia da minha aula magna. Acordei às 5, como sempre fiz para ir à escola. Mas meu trabalho, hoje, seria outro. Desci ao porão. Bom dia, filho. É hoje. Mãe, estou com medo. E se algo der errado? Nada vai dar errado, Marcelo. 20 anos ensinando crianças me mostraram uma coisa. Quando você entende o comportamento de um mentiroso, pode prever cada passo que ele dará. Expliquei o plano que arquitetei na madrugada. Era simples, mas eficaz. Como as melhores estratégias, usava a ganância dos criminosos contra eles mesmos. Mas o tabelião vai colaborar? Carlos Eduardo foi meu aluno, filho. Eu o ensinei a ler na segunda série. Ele me deve essa. Carlos Eduardo Ribeiro. Um menino tímido, de família humilde, que ajudei com lições, roupas e, às vezes, até com comida. Quando se formou em direito e passou no concurso para o cartório, veio me agradecer. Tudo o que sou hoje devo à senhora, ele me disse. No domingo, após o enterro, eu liguei para ele. Carlos Eduardo, aqui é a professora Márcia. Dona Márcia, como está? Soube do seu filho. Eu sinto muito. Obrigada, meu filho. Ligo porque preciso de uma ajuda muito especial. É sobre uma tentativa de golpe contra a minha família. Expliquei tudo. O choque em sua voz era palpável. Dona Márcia, isso é caso de polícia? E eu irei, Carlos. Mas primeiro preciso da confissão deles. Você me ajuda? Qualquer coisa, Dona Márcia. A senhora salvou minha vida. Agora é a minha vez de salvar a sua. O plano era de uma simplicidade audaciosa. Carlos Eduardo prepararia os documentos de transferência de propriedade. Mas, escondida na linguagem jurídica que eles jamais se dariam ao trabalho de ler, estaria a confissão detalhada de seus crimes. Kátia, com a dificuldade de leitura que eu já havia notado, assinaria sem hesitar. E Ronaldo, cego pela ganância, faria o mesmo. Às 9 da manhã, Kátia chegou, acompanhada de um homem moreno, bem vestido, na casa dos 30, exatamente como Marcelo o descreveu. Dona Márcia, este é o Ronaldo. Muito prazer, Dona Márcia. Sinto muito pela sua perda. A voz dele era sedosa, ensaiada. Ele me cumprimentou com um sorriso falso, enquanto seus olhos calculavam o valor de cada móvel na minha sala. Prazer, Ronaldo. Kátia me disse que você trabalha com imóveis. Isso mesmo. Tenho uma pequena corretora. Já ajudei muitas famílias com questões de herança. Mentira. Carlos Eduardo havia verificado. Ronaldo Silva Santos era vendedor em uma loja de eletrodomésticos em Cubatão. Que bom. Então você poderá nos ajudar. Claro, Dona Márcia. Kátia me explicou que a senhora quer deixar tudo organizado para ela. É uma atitude muito generosa. É que Marcelo sempre dizia: Mãe, se algo me acontecer, cuide da Kátia. Ela é a mulher da minha vida. Outra mentira. Kátia sorriu, orgulhosa. Estão prontos para ir ao cartório? Prontíssimos, disse Ronaldo, esfregando as mãos. No táxi, eles sussurravam, excitados. 230 mil no total. A velha está entregando tudo de bandeja.
Eles já planejavam a venda dos nossos bens. A audácia era estonteante. No cartório, Carlos Eduardo nos recebeu com seriedade profissional. Nossos olhares se cruzaram e ele piscou discretamente. Tudo estava pronto. Bom dia, dona Márcia. Meus pêsames. Estes são Kátia e Ronaldo. Já separei a documentação. Faremos a transferência completa dos bens para a senhora Kátia, considerando a união estável com o falecido. União estável. Ele estava facilitando a farsa para que se sentissem seguros. Na sala de reuniões, ele espalhou os papéis sobre a mesa. Temos aqui a escritura da casa, a documentação do terreno e os papéis da poupança. Os olhos de Ronaldo brilharam. Dona Márcia, disse Carlos, a senhora tem certeza absoluta? Uma vez assinado, não tem volta. Tenho, meu filho. É o que o Marcelo ia querer. Ele se virou para os dois. E vocês? Têm certeza de que querem assumir a responsabilidade por todos esses bens e por tudo o que eles representam? Claro, disse Ronaldo, sem hesitar. Estamos prontos para assumir todas as responsabilidades. Se ele soubesse o que estava dizendo. Perfeito. Vamos às assinaturas. Kátia assinou onde estava o X, sem sequer fingir ler. Ronaldo foi logo atrás. A ganância os havia cegado. Agora, o senhor Ronaldo assina aqui, como testemunha e corresponsável. Corresponsável por quê? Perguntou Kátia. Por todos os atos relacionados aos bens, explicou Carlos. Procedimento padrão. Ronaldo assinou. Se tivesse lido, veria que confessava conspiração, tentativa de homicídio e fraude. Pronto, disse Carlos, recolhendo os papéis. Falta apenas uma formalidade. Por lei, precisamos que um familiar confirme a transferência. Felizmente, eu trouxe uma testemunha especial. Ele se levantou e caminhou até a porta. Pode entrar. E a porta se abriu. O tempo pareceu congelar. Ali, na soleira, estava Marcelo. Vivo. Respirando. O silêncio que caiu sobre a sala não era a ausência de som. Era um ruído ensurdecedor, o som de um mundo desabando. Kátia ficou branca como cera. Ronaldo saltou da cadeira, derrubando-a. Oi, Kátia, disse Marcelo, com uma calma glacial. Que saudade. Mas como? Ela gaguejou, apontando como se visse um fantasma. Como estou vivo? Marcelo se aproximou da mesa. Ótima pergunta. Talvez você possa me explicar por que eu não deveria estar? Ronaldo correu para as tapirabá, mas Carlos a havia trancado. Sente-se, Ronaldo, disse Carlos. Ou prefere que eu o chame de Doutor Ferreira? Doutor Ferreira? Perguntei, fingindo surpresa. Exato, Dona Márcia. Nosso amigo Ronaldo aqui é o famoso médico que tratou do Marcelo. Só que ele não é médico. É vendedor de eletrodomésticos com um curso técnico de enfermagem. Kátia desabou na cadeira. Eu. Eu posso explicar. Explicar o quê? Marcelo sentou-se na mesa em frente a ela. Que você me drogou por 2 semanas. Que me deu remédios para simular minha morte. Que iam me enterrar vivo. Enterrar vivo? Do que estão falando? Tentou Ronaldo. Estamos falando, disse Carlos Eduardo, erguendo os documentos que eles haviam acabado de assinar. Disto aqui. Da confissão detalhada que os senhores acabam de assinar. A voz de Carlos Eduardo cortou o silêncio da sala enquanto ele começava a ler em voz alta. Eu, Kátia Silva, confesso que, em conluio com Ronaldo Silva Santos, apliquei um golpe contra a família Santos, simulando um relacionamento amoroso com Marcelo Santos para obter acesso ao seu patrimônio. Confesso ter administrado drogas paralisantes em Marcelo Santos,
com a intenção de simular a sua morte e, posteriormente, causar a sua morte real por asfixia durante o enterro. Confesso ter forjado documentos e mentido sobre as minhas qualificações profissionais para executar este plano. Os olhos de Kátia arregalaram-se, transformando-se em dois poços de incredulidade. Eu não assinei isso. Não era isso que estava escrito no papel. Ah, não? Retorquiu Carlos Eduardo, exibindo o documento. Então explique-me. Se a senhora não sabia o que estava a assinar, como pode ter a certeza do que estava, ou não, escrito? Ela caíra na própria armadilha. Uma pessoa que soubesse ler teria dito: não foi isso que eu li. Mas ela disse: não era isso que estava escrito, admitindo, sem se dar conta, que não tinha lido absolutamente nada. E o senhor, Ronaldo, continuou Carlos Eduardo, impassível. Assinou como co-conspirador e responsável por fornecer o conhecimento técnico sobre as drogas utilizadas. Isso é uma armação! Vocês não podem fazer isso! Gritou Ronaldo, o rosto a congestionar-se de raiva. Nós não podemos? Levantei-me da cadeira, a minha própria raiva a ferver sob a superfície. Vocês tentaram matar o meu filho. Iam enterrá-lo vivo. A máscara de Kátia finalmente caiu. Toda aquela encenação de enfermeira carinhosa desvaneceu-se, revelando uma mulher fria, calculista, com o veneno a brilhar nos olhos. Você não pode provar nada, sua velha idiota. Não há como provar que fizemos alguma coisa. Não há? Um sorriso lento formou-se nos meus lábios. Andreia, pode entrar, por favor? A porta abriu-se e por ela entrou a minha ex-aluna, agora uma farmacêutica confiante, com uma pasta na mão. Boa tarde. Sou Andreia Lopes, farmacêutica responsável da Drogacil. Trouxe a análise dos medicamentos que foram prescritos para o senhor Marcelo Santos. Ela abriu a pasta e, com a precisão de uma especialista, começou a expor os factos. Os medicamentos prescritos pelo suposto Dr. Ferreira não têm qualquer utilidade no tratamento de uma infecção intestinal. São, na verdade, uma combinação de sedativos e relaxantes musculares que, usados em conjunto, podem simular um estado de morte clínica por até 72 horas. Além disso, continuou Andreia, consegui uma cópia da receita original. Foi emitida em papel comum, não em papel timbrado de um consultório, e a assinatura do Dr. Ferreira não corresponde a nenhum registro no Conselho Regional de Medicina. Ronaldo tentou intervir. Isso não prova que... Não prova? Interrompeu Carlos Eduardo, com a voz cortante. Então vamos ler o resto da confissão que o senhor assinou. Eu, Ronaldo Silva Santos, confesso que me fiz passar por médico sem possuir diploma ou registro profissional. Confesso que prescrevi medicamentos controlados com a intenção de causar dano à saúde de terceiros. Confesso que planeei, juntamente com Kátia Silva, simular a morte de Marcelo Santos para, posteriormente, causar a sua morte real e fraudar a sua herança. O rosto de Ronaldo tornou-se uma máscara rubra de fúria. Vocês enganaram-me. Eu não sabia o que estava a assinar. Exatamente, disse Marcelo, a sua voz calma, mas carregada de peso. Assim como vocês me enganaram, assim como enganaram a minha mãe. A diferença é que vocês o fizeram por ganância. Nós, por justiça. Kátia desabou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pura frustração, o pranto de quem vê o plano perfeito desmoronar-se no último segundo. Marcelo, tens de entender. Eu amava-te de verdade. Tudo começou como amor verdadeiro. Amor verdadeiro? Marcelo levantou-se, a sua figura a impor-se na sala. Você drogou-me durante 2 semanas. Ia me enterrar vivo. Que parte disso se parece com amor? A gente só queria uma vida melhor. Não pode culpar-nos por querermos sair da pobreza.
Posso culpar-vos por tentarem assassinar-me para o conseguir. Nesse preciso momento, soaram 2 batidas firmes na porta. Carlos Eduardo abriu-a, revelando 2 policiais civis. Delegado Martins, disse Carlos Eduardo, cumprimentando o homem mais velho. Obrigado por ter vindo. O delegado, um homem na casa dos 50, com um ar sério e cansado, assentiu. O professor Carlos Eduardo explicou-me a situação. Tem as provas? Todas aqui, delegado. Carlos Eduardo entregou-lhe os documentos. Confissão assinada, laudo farmacêutico e a vítima, viva, para testemunhar. O delegado examinou os papéis e depois fixou o olhar em Kátia e Ronaldo. Os senhores estão presos por tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos e exercício ilegal da medicina. O clique metálico das algemas a fecharem-se nos pulsos deles foi o som mais satisfatório que eu já ouvira. Não era vingança. Era justiça. Era a sensação de que, aos 43 anos, eu conseguira proteger o que mais amava, usando apenas a minha inteligência. Dona Márcia, disse o delegado, a senhora precisará de ir à esquadra para formalizar a denúncia. Claro, delegado. Só uma pergunta. Eles vão ficar presos? Com estas provas? Com a gravidade dos crimes? Vão ficar presos por um bom tempo. Enquanto os policiais os levavam, Kátia virou-se para mim uma última vez, o rosto contorcido de ódio. Você acha que ganhou, sua professora fracassada? Acha que isto vai mudar alguma coisa? Aproximei-me dela, olhei-a bem nos olhos e disse, com toda a calma do mundo: Filha, eu passei 20 anos da minha vida a ensinar a crianças a diferença entre o certo e o errado. Algumas aprenderam. Outras, como você, chegaram à vida adulta sem entender essa lição básica. Hoje, finalmente, consegui ensinar-lhe essa lição. E pode ter a certeza, desta vocês jamais se esquecerão. Ela foi levada em silêncio. Quando a sala ficou vazia, apenas comigo, Marcelo e Carlos Eduardo, senti o peso de uma semana inteira a desabar dos meus ombros. Mãe, disse Marcelo, abraçando-me com força. Como é que a senhora conseguiu planear tudo isto? Filho, quando se ama alguém de verdade, quando tentam tirar essa pessoa de ti, descobres forças que nem sabias que tinhas. E 20 anos a corrigir mentiras de crianças ensinaram-me a reconhecer as mentiras dos adultos. Carlos Eduardo guardava os papéis. Dona Márcia, a senhora é uma mulher impressionante. Se algum dia eu precisar de um advogado, quero que seja a senhora. Nós os 3 rimos. Pela primeira vez em dias, era um riso genuíno, sem dor, sem medo. Carlos Eduardo, eu disse. Obrigada por tudo. Você ajudou-me a salvar o meu filho. Dona Márcia, a senhora salvou a minha vida quando eu tinha 8 anos. Hoje, eu apenas retribuí o favor. Saímos do cartório para a luz clara de um sol de santos. Era uma segunda-feira linda de março, e o meu filho estava vivo, ao meu lado. Kátia e Ronaldo estavam a caminho da prisão, onde teriam tempo de sobra para refletir sobre as suas escolhas. E agora, mãe? O que fazemos? Agora, meu filho, vamos para casa. Vais recuperar completamente dessas drogas. Eu vou voltar a dar aulas. E vamos viver a vida que sempre quisemos, sem mentiras, sem golpes, sem pessoas que fingem amar para poderem roubar. E o terreno no Guarujá? O terreno continua nosso. Quem sabe, um dia, não construímos lá uma casinha para os fins de semana. Mas desta vez, só com pessoas em quem confiamos de verdade. No autocarro de volta para casa, Marcelo perguntou-me, a voz baixa: Mãe, a senhora não teve medo que o plano desse errado? Filho, a verdade vence sempre no final.
Pode demorar, pode ser difícil, mas ela aparece sempre. E a nossa verdade é que somos uma família honesta, que trabalha e que se ama. A verdade deles é que são golpistas. No final, a nossa verdade tinha de vencer. E se eles não tivessem assinado os papéis? Eles iam assinar, filho. A ganância cega as pessoas. Queriam tanto o nosso dinheiro que nem pararam para pensar que podia ser uma armadilha. Quando chegamos à casa, sentamo-nos na sala onde, há uma semana, repousava um caixão vazio. Agora, era apenas a nossa sala de sempre, com o sofá de chenille que o meu marido comprara, a mesa que eu polia todos os domingos e as flores que as vizinhas tinham trazido durante o falso velório. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora ia mesmo deixá-los ficar com tudo se o plano não funcionasse? Eu sorri. Marcelo, desde quando é que uma professora com 20 anos de experiência não tem um plano B? Qual era o plano B? Se eles não tivessem assinado a confissão, eu ia usar as gravações. Que gravações? Tirei um pequeno gravador da minha bolsa. Todas as conversas que a Kátia teve comigo sobre a herança. Todas as mentiras, todos os planos. Estão aqui. Uma professora tem de estar sempre preparada para provar que o aluno estava a copiar no teste. Marcelo riu, um som que aqueceu a minha alma. A senhora gravou tudo? Tudo, filho, desde sábado de manhã. Eu sabia que, se eles fossem realmente culpados, acabariam por se entregar sozinhos. Criminoso amador comete sempre o erro de falar demais. E agora? Acabou mesmo tudo? Agora, meu filho, começa a nossa vida de verdade. Só eu e tu, a nossa casa, o nosso terreno e a certeza de que, quando fazemos o que é certo, Deus protege-nos. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, dormi em paz. O meu filho estava vivo, seguro, em casa. Os criminosos estavam presos. A justiça fora feita. E eu aprendera algo sobre mim mesma: que uma professora aposentada, quando precisa de proteger quem ama, pode ser mais esperta do que qualquer vigarista. A lição que eu lhes dei foi a mais importante da minha carreira. E, ao contrário das outras, esta eles nunca mais iriam esquecer. 3 meses depois, em junho de 1995, eu estava na cozinha a preparar o café quando o telefone tocou. Era Carlos Eduardo. Dona Márcia, tenho notícias. Pode falar, filho. A Kátia e o Ronaldo foram condenados. Ela apanhou 8 anos por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Ele, 10 anos, pelos mesmos crimes mais o exercício ilegal da medicina. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Obrigada por me avisar, Carlos Eduardo. Dona Márcia, a senhora salvou não só a vida do Marcelo, mas a de muitas outras pessoas que eles poderiam ter enganado. Quando desliguei, Marcelo estava parado na porta da cozinha. Recuperara completamente e voltara ao trabalho, mas havia uma nova maturidade no seu olhar. Era sobre o julgamento? Era. Acabou, filho. Foram condenados. Marcelo veio e abraçou-me. Mãe, eu ainda não acredito em tudo o que a senhora fez por mim. Marcelo, qualquer mãe faria o mesmo. Não, mãe. Nem toda a mãe teria a inteligência para planear o que a senhora planeou. A senhora literalmente salvou-me da morte. Olhei para o meu filho, mais alto do que eu, um homem feito, mas para sempre o meu menino, e senti uma gratidão imensa por tê-lo ali. Filho, queres saber a verdade? Quando descobri que estavas vivo naquele caixão, a minha vontade foi gritar, chamar a polícia na mesma hora. Mas depois lembrei-me de algo que aprendi em 20 anos a dar aulas. O quê? Que quando uma criança faz algo errado, pode simplesmente castigá-la, e ela vai parar de o fazer por medo. Ou podes ensiná-la porque aquilo está errado, e ela nunca mais vai querer fazê-lo de novo.
A Kátia e o Ronaldo precisavam de aprender, não apenas de ser punidos. E eles aprenderam? Ah, se aprenderam. Tenho a certeza de que, nos próximos 8 ou 10 anos, sempre que fecharem os olhos na cela, vão lembrar-se da nossa cara quando tu entraste naquela sala. Marcelo riu. A cara deles foi impagável mesmo. E sabes por que foi tão perfeito, filho? Porque eles se sentiram exatamente como eu me senti quando descobri o golpe. Traídos, enganados, sem chão. A diferença é que eu era inocente e eles eram culpados. Naqueles 3 meses, muita coisa mudou. A história espalhou-se pelo bairro. Não com todos os detalhes, mas o suficiente para que as pessoas soubessem que uma professora aposentada tinha desmascarado uma dupla de golpistas. As vizinhas olhavam-me com uma mistura de respeito e admiração. Dona Márcia, a senhora é uma heroína, dizia a Dona Conceição. Quem diria que a nossa professora quietinha ia virar detetive? Eu não me sentia uma heroína. Sentia-me uma mãe que fez o que tinha de ser feito, mas admito que havia um orgulho novo em mim. Marcelo também mudou. Tornou-se mais cuidadoso, mas não amargo. A experiência ensinou-o a valorizar os relacionamentos verdadeiros. Mãe, posso contar-te uma coisa? Claro, filho. Eu conheci uma moça no trabalho. O nome dela é Sandra. O meu coração deu um salto. Conta-me mais. Ela é do administrativo, muito diferente da Kátia, mais quieta, estudiosa. Está a tirar o curso de contabilidade à noite. E tu gostas dela? Gosto, mãe. Mas desta vez quero que a senhora a conheça bem, antes que algo fique sério. Traz a moça para jantar no próximo domingo. A senhora tem a certeza? Não é muito cedo? Filho, depois de tudo o que passamos, aprendi que é melhor conhecer as pessoas desde o início. Se ela for uma boa moça, eu vou saber. Se for outra Kátia, também vou saber. Marcelo sorriu. A senhora virou uma especialista em golpistas. Não, filho. Eu só aprendi a prestar atenção num tipo de pessoa que sempre existiu. A diferença é que agora confio no meu instinto. No domingo seguinte, a Sandra veio jantar. Era uma moça simples, de família humilde como a nossa. Durante a refeição, fez perguntas sobre mim, sobre a nossa história, não sobre os nossos bens. Elogiou a comida, ajudou a lavar a louça, conversou comigo sobre livros e sobre o seu sonho de abrir um escritório de contabilidade. Quando se foi embora, perguntou se podia voltar outras vezes para conversar. Mãe, o que é que achou dela? Perguntou Marcelo, ansioso. Achei que ela olha para ti da maneira certa. Como assim? A Kátia olhava para ti como se fosses um prêmio que ela tinha de conquistar. A Sandra, ela olha para ti feito como quem encontra um lar. Sandra olhava para o meu filho como se ele fosse um presente precioso, algo que ela queria proteger e cuidar. Não demorou muito. 6 meses depois daquele turbilhão, Marcelo e Sandra estavam noivos, com o casamento marcado para setembro de 1996. 1 ano e meio era o tempo que havia passado desde o pesadelo com Kátia. Mas um pouco antes do casamento, em agosto daquele ano, algo aconteceu que mudaria nossas vidas para sempre. Uma batida na porta e, do outro lado, um homem que não conhecíamos. Estava bem vestido, de terno, aparentando seus 40 anos. Dona Márcia Santos? Ele perguntou com formalidade. Sou eu mesma. Em que posso ajudar? Meu nome é Roberto Almeida. Ele se apresentou. Sou do Departamento Jurídico da Prefeitura de Guarujá. Vim falar sobre a propriedade que a senhora possui na praia de Pernambuco. Meu coração deu um salto. O terreno. O que teria acontecido com o terreno?
A senhora tem conhecimento de que aquela região foi declarada área de interesse turístico pelo governo estadual? A pergunta dele pairou no ar. Eu não fazia a menor ideia. Pois bem, ele continuou. A prefeitura está interessada em adquirir alguns terrenos na área para desenvolver um projeto de turismo ecológico, e a sua propriedade está numa posição estratégica. E o que isso significa? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Significa, dona Márcia, que a prefeitura deseja fazer uma oferta de compra pelo seu terreno. E posso adiantar que é uma oferta muito generosa. Com um gesto contido, ele abriu uma pasta de couro e me mostrou um documento oficial. Meus olhos correram pelo papel e pararam numa cifra que me tirou o fôlego. 500.000 reais. A voz me falhou. 500.000 reais? Isso mesmo, dona Márcia. É um projeto prioritário do governo estadual. Com esse dinheiro, a senhora e sua família podem ter uma vida nova, comprar uma casa muito melhor, investir na educação, ter mais conforto. Chamei Marcelo. Quando ele viu o documento, ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, isso é real? Parece que sim, meu filho. Olhei para aquele papel, para aquele valor que era mais dinheiro do que eu já tinha visto em toda a minha vida, e um pensamento irônico me ocorreu. Se Kátia e Ronaldo soubessem que nosso terreno valia 500.000, eles jamais teriam se contentado com 230.000. Teriam armado um plano ainda mais sofisticado. De uma forma estranha, a ganância deles foi limitada pela própria ignorância. Eles subestimaram nossa riqueza. Se soubessem o valor real, talvez tivessem conseguido levar o golpe até o fim. Mãe, o que a gente faz? Marcelo perguntou, me tirando dos meus pensamentos. A gente aceita, filho. Seu pai comprou esse terreno sonhando com o futuro da nossa família. Agora, esse sonho está se realizando de outra forma. Uma semana depois, o contrato estava assinado. 500.000 reais apareceram na nossa conta, da noite para o dia. Com o dinheiro, compramos uma casa nova e espaçosa no bairro Embaré, com 3 quartos e uma sala ampla onde poderíamos reunir a família. Marcelo pôde, finalmente, cursar a faculdade de engenharia com que sempre sonhou. Sandra abriu seu próprio escritório de contabilidade. E eu? Eu decidi fazer algo que meu coração pedia há muito tempo. Voltei a dar aulas, não mais como professora concursada, mas como voluntária numa escola comunitária do bairro para crianças carentes. 2 vezes por semana eu ensinava português e matemática para crianças que me lembravam de mim mesma naquela idade. Certo dia, uma aluna de 8 anos, chamada Beatriz, me perguntou: Professora Márcia, como a gente sabe quando uma pessoa está mentindo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você quer saber, Beatriz? É que minha vizinha fala umas coisas da minha mãe, e eu acho que é mentira. Olhei para aquela menina, com seus olhos espertos e curiosidade genuína, e me lembrei de tudo que a vida havia me ensinado. Beatriz, comecei. Quando alguém mente, geralmente deixa pistas. A pessoa pode evitar olhar nos seus olhos ou mudar de assunto quando você pergunta algo. Mas o mais importante é que a história de um mentiroso nunca se encaixa perfeitamente. Se hoje ele diz uma coisa e amanhã diz outra sobre o mesmo assunto, desconfie. Se ele sempre tem uma explicação muito complicada para algo que deveria ser simples, também pode ser mentira. E o que a gente faz quando descobre a mentira, professora? Depende, querida. Se a mentira pode machucar você ou alguém que você ama, você precisa se proteger e proteger sua família. Mas se é só uma mentira boba, para a pessoa se exibir, às vezes o melhor é ignorar. Ela me olhou com admiração. A senhora já descobriu mentiras grandes, professora? Eu sorri. Já descobri, Beatriz. E quando descobri, usei a própria verdade para vencer a mentira. Como?
Ela insistiu, sendo mais esperta que os mentirosos, deixando que eles se enrolassem nas próprias histórias. Naquele final de tarde, enquanto arrumava meu material, pensei em como o destino é curioso. Ali estava eu, aos 44 anos, ensinando a uma nova geração as mesmas lições que tinham salvado a minha vida. Eu não ensinava apenas português e matemática. Ensinava a prestar atenção nas pessoas, a confiar no instinto e a valorizar a verdade acima de tudo. No final de 1996, Marcelo e Sandra se casaram. Foi uma cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de um almoço em nossa nova casa para a família e os amigos mais próximos. Sandra estava linda num vestido branco singelo e Marcelo irradiava felicidade. Durante a festa, enquanto eu observava meu filho dançar com sua esposa, uma mulher de verdade que o amava, e não uma golpista interessada em nossa herança, senti uma paz que há muito não encontrava. Carlos Eduardo, o escrivão, veio conversar comigo. Dona Márcia, como a senhora está se sentindo? Estou feliz, Carlos Eduardo, imensamente feliz. Meu filho encontrou o amor, nossa família está segura, e eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Ele riu. A senhora virou uma lenda no cartório, sabia? Todos comentam a história da professora que enganou os estelionatários. Eu não gosto de pensar que enganei alguém, respondi. Prefiro pensar que dei uma aula inesquecível. A maior aula da sua carreira? Ele brincou. Não, Carlos Eduardo. A maior aula da minha carreira é a que eu estou dando agora, para as crianças da escola comunitária. Estou ensinando a elas como se protegerem de pessoas como Kátia e Ronaldo. Como assim? Estou ensinando a prestar atenção nos sinais, a confiar no instinto, a saber que nem toda pessoa que chega com um sorriso bonito tem boas intenções. A senhora acha que eles vão tentar de novo quando saírem da prisão? Comigo, certamente não, e espero que com mais ninguém. Mas se tentarem, agora eles sabem que existem pessoas como eu no mundo, professoras aposentadas que podem ser mais espertas que qualquer golpista. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e eu lavava a última louça na cozinha silenciosa, me lembrei de algo que meu falecido marido, João, sempre dizia: Márcia, a vida nos ensina as lições que precisamos aprender na hora certa. Ele estava certo. A lição que aprendi em 1995, a de que eu era capaz de proteger minha família usando apenas minha inteligência e experiência, foi a lição que me transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher que não teme quem ameaça os seus, que sabe que a verdade, no fim, sempre prevalece. E que entende que, às vezes, a melhor forma de vencer os maus é deixá-los se afogar no próprio veneno. Hoje, em 2025, aos 73 anos, quando conto essa história para meus netos, eles sempre perguntam: Vovó, como a senhora teve coragem de fazer tudo isso? E eu sempre dou a mesma resposta: Meus amores, quando alguém que vocês amam está em perigo, vocês descobrem uma força que nem sabiam que existia. O importante é usar essa força para o bem, nunca para o mal. Mas, vovó, e se os bandidos voltassem? Se voltassem, eu faria tudo de novo, porque uma mãe nunca deixa de proteger um filho, não importa a idade que ele tenha. Marcelo hoje tem 54 anos. É um engenheiro civil de sucesso, tem 2 filhos lindos e continua casado com a Sandra. Eles moram na casa ao lado da minha e todo domingo almoçamos juntos. Sandra se tornou a filha que eu nunca tive. Ela me chama de mãe, cuida de mim quando adoeço, me ajuda com as compras. É o oposto de Kátia, uma mulher que chegou para somar, não para subtrair. Às vezes, quando estou no quintal regando as plantas, olho para o terreno vazio onde um dia foi nossa antiga casa, na Vila Matias. Vendemos aquele imóvel anos depois, para uma família jovem, e eu sempre penso: foi ali
que aprendi a lição mais importante da minha vida. Foi ali que descobri que uma professora aposentada pode vencer qualquer golpista, desde que use sua principal arma, a inteligência. A aula que dei em Kátia e Ronaldo foi, de fato, a mais importante da minha carreira. Não pela complexidade, mas pelo significado. Foi a aula que salvou a vida do meu filho. E até hoje, quando me perguntam qual foi o segredo do meu plano, a resposta é a mesma. Não houve segredo. Eu apenas usei as habilidades que venho usando há 50 anos: prestar atenção, escutar com cuidado e entender que os mentirosos sempre se entregam. É só uma questão de paciência. A única diferença é que, daquela vez, em vez de lidar com crianças que colavam na prova, eu estava lidando com adultos que queriam roubar a nossa vida. Mas a técnica é a mesma. O mentiroso sempre se trai. Sempre. E uma boa professora sempre sabe quando o aluno está tentando enganá-la. Obrigada por me ouvir até o fim. Se esta história te tocou de alguma forma, espero que ela te ensine o que me ensinou. Que todos nós temos, dentro de nós, a força necessária para proteger quem amamos. Às vezes, só precisamos descobrir onde essa força está guardada.